eu tive muitos nãos ali, porque a gente participava de seleções, né, para trabalhos como desfiles, Passarela, né? passarela, essas Fotos. coisas. Então, assim, era 30 homens para escolher 5, né? Então tinha aquele negócio assim de ficar assim, você dá um passo para frente, a gente gostou, não, você não e tal. E aí eu fui deslanchando, né? Fui melhorando, eu fui participando de concursos também de beleza, que na época tinha a famosa festa Betim Rural, né? Que era concorridíssimo na época, tinha mais de 50 homens participando por regionais. Parava a cidade, que é isso? Parava-se a cidade, e era uma festa tradicional de rodeio, de agropecuária, né, de muito sucesso na cidade. Talvez quem seja mais novo não saiba ou não lembre e tal, mas quem tem aí dos seus 30 para cima, com certeza tem uma lembrança muito carinhosa da Feira da Paz e do Betim Rural que tinha. Você disputou o Garoto Betim Rural, não é? Que ano que foi? Foi em 2020, foi 2000, acho que Algum... 2003. 2003, né? Nessa época. E você venceu na sua edição, sim, foi? venci. Você é, inclusive, um dos nomes mais icônicos do Betim Rural. Eu acho que é um dos que a gente mais lembra. Tiveram outros, Nilson Júnior eu lembro dele também. Mas você é um dos principais nomes ali, meio que virou uma referência. É porque ali, né? eu comecei no meu ano, né? E depois eu comecei a participar mais vezes, porque às vezes as pessoas, os garotos não poderiam ir. E aí eu comecei a ir nos lugares para cobrir. E eu era chamado também para poder ser o jurado de alguns dos concursos. E fazia abertura também de alguns desfiles de regionais. Então eu ia porque estava me destacando. Você se envolveu mesmo, sim, né? E também com concurso. Sim, me envolvi e me despertei também o interesse para esse mundo também do sertanejo, do agro, que hoje eu me trajo como chapéu, bota e fivela de cowboy, né? E no meu último concurso, que acho que depois a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, foi o Mister Rodeio Brasil, que foi lá em Barretos. Deixa eu te perguntar, foi na festa de Barretos, né? Não na festa de Barretos, mas acontece o concurso lá, né? Entendi. Sempre lá. Durante a festa? Durante a festa não, fora da festa, Outro momento. Mas a gente representa, depois que a gente é nomeado ou ganha o concurso, a gente vai para a festa para poder fazer. E quando eu ganhei o Garoto Betim Rural, uma das premiações era também uma passagem para Barretos. Foi quando eu conheci Barretos pela primeira vez também, que eu fiquei deslumbrado, né, com a maior festa de peão do Brasil. Eu não conheço, nunca fui, mas o Betim Rural eu conheço muito, trabalhei cobrindo na organização, enfim, tem muito carinho. Sim. Mas aquele menino tímido que começou a fazer curso de modelo e de repente entrou no Betim Rural, ganhou o Betim Rural, começou a despontar ali em 2003, 2004, começou a fazer outros trabalhos, eu sei que você trabalhou com outras marcas e tal. Mas o trabalho como modelo veio antes da passagem pelo Jogo da Sedução, que é um reality show também, para quem os mais novinhos não lembram, mas é um reality show que teve na Band, que era uma competição de sedução, você tinha uma parceira e essa parceira, enfim. O mote era um jogo da sedução mesmo, e ele era meio que um consultor da menina, né? Não era técnico. O técnico que ensinava as técnicas de sedução e tal. E os dois ganhavam juntos. Me conta como que foi chegar nesse reality, como que você chegou nele, né? Se te procuraram, você procurou. E como que foi o pós ali naquela... Bom, como eu te falei, em 2001 comecei, né? Foi ali que eu comecei a me dar meus primeiros passos como artista, como modelo, principalmente como modelo, e eu tirei meu DRT, né? Porque tem muita gente que começa, mas não dá a finalidade para poder se tornar profissional. Eu tenho DRT de modelo, também de ator. E em 2006 começou toda aquela leva de reality show, né? Teve o Big Brother e tudo mais. A explosão, né, dos realities. Isso me despertou um interesse muito grande de participar, né? E teve a oportunidade da Band, né? E eu não sabia, eu pensei que era mais um reality show como a Globo, como o BBB, que seria ali da Band. E aí eu peguei, na época você tinha que comprar uma revista na banca e fazer sua inscrição ali e mandar um vídeo com fotos para eles. Pelo correio, pelo correio e tal. E aí eu fui convidado à seleção. Passei na seleção, porque as meninas que participaram eram escolhidas pela revista Sexy, né? Sim. Então, assim, as meninas eram da revista Sexy. Ex-capas da revista. Não. Possíveis capas da revista, mas que eram escolhidas por eles, né? Eram 6 mulheres. E
iriam escolher 6 homens para poder ser dupla, e cada dupla disputaria entre si, né, no programa, e quem apresentava era até o Otávio Mesquita na época e tudo mais. E eu fui selecionado, né? E aí eu fui o Seduction Coach, né? O treinador de sedução. Então eu, como minha visão como homem, né, passava para ela o que ela poderia passar para o público como a melhor sedutora, né? E assim a gente ganhou até o final do programa. E ali eu comecei também, porque uma coisa vai encaixando na outra, fazendo pequenos cursos de teatro lá dentro, que a gente representava cenas de cinema, né? Como, por exemplo, uma cena que eu lembro, que eu ganhei, foi a cena do Leonardo DiCaprio, do Titanic, onde ele desenha na cena do olhar, né, sensual, a Rose lá nua, né? Então você tinha que desenhar. A clássica do filme, inclusive. Sim. E a gente fazia várias cenas de filmes, né? Inclusive, ela também participava de jogos, de games que tinha no programa e computava em pontos, além do público escolher qual seria a melhor e tal. E graças a Deus ali a gente foi o vencedor desse reality show em 2006. 2006, a gente tá falando de quase 20 anos, Isso. né? Mas de lá pra cá muita coisa aconteceu, né? Muita. E antes da gente falar mais sobre reality show, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero entender assim, aí você acabou fazendo outros trabalhos como modelo, né? Sim, fazia. E marcas, e pra onde você foi como modelo, assim? Pra onde você viajou, o que você fez, que marca você trabalhou? Olha, por enquanto, até ali, ainda, antes de 2006, eu ficava só mesmo em Belo Horizonte, né? As coisas aconteciam só em Belo Horizonte mesmo. Eram marcas ali no Barro Preto, aquelas lojas ali, participava bastante, fazia muita coisa ali. E algumas coisas que eu fiz, você lembra do cartão telefônico? Demais. Então, eu fiz foi uma coisa também surpreendente para mim, que foi um dos meus primeiros trabalhos assim, de repercussão mais nacional, porque passava no Brasil todo, e eu fui um dos fotografados do cartão telefônico. Essa campanha, né? Dessa campanha. Acho que foi a minha primeira campanha, e alguns outdoors que eu participava naquela época, mas era coisa assim, pouca, mas local, era uma né? Mais regional. Mas era uma coisa que era de iniciante. Dava uma grana também. Dava. E é uma coisa de iniciante que eu tava começando a deslanchar ali. Tipo assim, o que eu fiz está dando certo. Tô colhendo frutos aqui, né? Aí eu tive a oportunidade do reality show, né, em 2006, ganhei. E quando eu ganhei, me deu uma repercussão, né? A mulher que ganhou, ela fez a capa da revista Sex e mais a premiação, né? Porque a premiação era para cada um. E eu, sem saber de nada, sem saber muito sobre... Eu sabia da existência da revista G Magazine, mas eu não sabia o conteúdo dela. Porque eu até então não tinha folheado, não tinha visto, não sabia. Teve acesso. Não sabia. Era totalmente leigo mesmo. E nem que era nudez masculina. Não. Sim. Sabia da revista, mas não sabia o que era. Eu só via a capa, assim, quando eu passava por uma banca de revista, que também não era muito do meu interesse. Aí, o que acontece? Saí do programa e fui convidado para poder ser uma possível capa da revista, né? Mais uma vez, passei pelo teste lá. Convidado por causa da participação no programa, Sim, né? No reality. No reality. Porque eu estava ali em evidência, né? Tinha acabado de sair de um reality show sendo vencedor, né? Era muito comum nessa época, nos anos 2000 também, participantes de reality shows, Big Brother, Fazenda e tal. Sim. E acabar fazendo ou ensaio fotográfico sensual ou até mesmo posar nu para as revistas, sim, né? Masculinas, sim. Principalmente as meninas. E na época era muito glamouroso para um homem. E dava grana, né? Dava muita grana. Dava grana. Não igual as mulheres. Tem que deixar isso ressaltado, porque tem muita gente que acha que... Mas não, a mulher ganha muito mais do que o homem quando ia fazer algum tipo de fotos ou trabalhos desse perfil. E aí eu fui convidado, né, para poder participar da revista. E aí, quando eu era para assinar o contrato, eu tive que pedir a minha mãe para comprar a revista. Você ficou sem graça de ir lá comprar, irmão? Fiquei. Mentira! Verdade. Minha mãe comprou a revista, eu fui lá e falei... Você mandou sua mãe comprar a sua revista. Como que ela chama? Ecleide. Ô, dona Ecleide, olha isso, dona Ecleide. Mas valeu a pena, né? Valeu. Aí ela foi lá, comprou a revista e eu fui, peguei, folheei e falei assim, é isso aqui que eu vou fazer, né? Falei assim,
vou tentar, porque eu nunca tinha me imaginado a fazer fotos de nudez, né? E da forma que era. Talvez fazer um sensual, né? Alguma coisa assim. E onde mas foi o ensaio? foi em Ilhabela, o primeiro ensaio. Foi pra lá, fazer lá, ficou lá, né? sim. Com hospedagem e tudo. Sim. Tudo pago pela produção. Mas foi, assim, muito difícil para mim, porque, assim, nunca tinha feito, né? E a pior fase, a pior parte, na verdade, é quando você chega e eles falam assim, tira a roupa. E, assim... O que você sentiu na hora que você ouviu isso? Olha, eu falei assim, eu vim para isso, né? Então vamos embora fazer e já fui perdendo um pouco a vergonha, porque ainda bem que, por ser um ambiente externo, tinha pouca produção. Então tinha o cara que fazia o make-off, né, a gravação, tinha o fotógrafo e 2 produtoras, mulheres, né? Então, assim, foi tranquilo. O que não foi muito tranquilo, porque foi 2 dias de fotos, né? Eu desconheço pessoas que passaram, homens principalmente, que fizeram 2 dias de fotos, porque a gente fez em vários lugares na praia e também fez na cachoeira, que fica ali perto, né? Então, normalmente é um dia só? Porque eu fiz uma outra vez, foi um dia, né? Então foi 2 dias porque a locação era muito grande e a gente estava encenando ali o Lost, você lembra aquele Lost que estava em evidência do Santoro, né? Então a gente estava tudo conciliando ali a minha sobrevivência num náufrago, né? Então por isso que tem uma foto do bote, eu chegando na praia e tudo mais, e aí eu tinha que pescar. Tinha esse conceito, o ensaio, né? Sim. Então eu sobrevivendo numa ilha, né, deserta e nu. E aí eu ficava em ereção, às vezes. Pois é, uma curiosidade de como que... Não sei nem se eu posso perguntar isso aqui no YouTube. Mas como que é isso assim na prática? Você tem um momento seu de se concentrar na cena que você vai executar? Como que isso ali na hora? Bom, eu tive que aprender assim na marra, porque assim, ninguém me passou nenhum dado e como tem que fazer. Mas a gente não tinha os benefícios que a gente tem hoje. Por exemplo, no celular a gente pega... Sim. A gente tá falando de 20 anos atrás. Né? Né? Não tinha nem o celular pra gente poder ver isso, né? Então, assim, eu folheava revistas pornográficas, entendeu? Que eles me deram. Então, folheava e tinha aquela parte que parecia... que tinha que ter no frontal, né? Então eu folheava, na hora que eu ficava em ereção, eu chamava o fotógrafo e ele fotografava rapidinho as poses, entendeu? Aí tinha... Aí terminava essa sessão, dava um respiro, aí ia para uma nova sessão. Um outro local. Como se fosse uma sessão de fotos normal, né? Sim, normal. Só que pelado. E excitado. E excitado. E assim, as fotos ficaram muito bonitas, sabe? Assim... Você ficou satisfeito com o resultado? Eu fiquei. Com a repercussão? Foi assim, eu vou te falar assim, a revista G Magazine me deu mais notoriedade no Brasil do que o próprio reality show, o Jogo da Sedução.